Boa noite, graça e paz. É bom ter os irmãos conosco. Nós estamos aí finalizando esta jornada de oração. Nós iniciamos às 9 da manhã e o nosso plano é terminar agora às 19 horas. Estamos fazendo uma pequena devocional para também trazer uma palavra aos irmãos e uma instrução da palavra de Deus no que se refere à oração. Nosso propósito hoje é tão somente orar, e nós, pela nossa agenda, aí nós tivemos vários temas pelos quais nós oramos pelas famílias, pela igreja, oramos pela cidade, oramos também pelo nosso país, dentro dessa agenda de oração. E você leve este roteiro de oração e nas suas orações, nas suas devocionais em casa, ore também por esses motivos. O Brasil precisa das nossas orações. Meus irmãos, eu estava conversando com os irmãos do grupo de pastores essa semana e estava sendo discutido sobre fechar ou não a igreja, fazer o lockdown da igreja ou não. E lendo os documentos que saíam do governo estadual e também municipal durante a semana, eu vi algo que me chamou muita atenção e falou muito ao meu coração. Eu ouvi em um dos vídeos o governador do estado de Minas Gerais, Romeu Zema, ele dizendo que as igrejas são essenciais e por isso elas não seriam fechadas. O trabalho das igrejas foi reconhecido pelo governo do estado como essencial para o povo mineiro. E o próprio governador disse: as igrejas estarão normais, funcionando normalmente, não sofrerão lockdown, não terão que fechar as portas. Meus irmãos, isso falou no meu coração e me fez lembrar um texto da palavra do Senhor que diz: as pedras clamarão. Se estes se calarem, as pedras clamarão. Meus irmãos, nós estamos ouvindo as pedras clamando em favor da igreja e também pela ação da igreja, pela atuação da igreja. Meus irmãos, e isso me chamou a atenção e mexeu comigo. Eu falei: não, temos que marcar uma vigília de oração. Ao invés de fechar a igreja, nós vamos abrir a igreja, e não só durante o culto, mas durante todo o dia de culto, para que possamos buscar a face do Senhor e nos colocar diante dele, e colocar diante do Senhor todas as nossas carências, as nossas necessidades. Meus irmãos, e graças a Deus nós estamos concretizando esse projeto, e é só o primeiro de muitos, porque, meus irmãos, nós precisamos orar. Precisamos orar. A igreja precisa das nossas orações. Nós precisamos das nossas orações. Sem oração nós não caminhamos. Sem oração o crente não vence. Sem oração não há vitória para o nosso exército. Aleluia. Meus irmãos, abra a sua Bíblia em Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9, nós vamos ler a partir do verso 19. O texto diz assim: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me um menino. O pai do garoto e as pessoas ali estavam impressionadas com o que havia acontecido, e alguns estavam criticando os discípulos. E os versículos anteriores nos dizem que os escribas e alguns religiosos ali do povo de Israel começaram a discutir e talvez zombar dos discípulos, porque eles não haviam conseguido expulsar o demônio daquele garoto. E Jesus agora, ele chega e vê aquela confusão, aquele burburinho e aqueles comentários, e Jesus toma a frente e agora ele vai chamar o garoto à sua presença. E o texto continua dizendo assim: então eles o trouxeram. Quando o Espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino.
este caiu no chão e começou a rolar, espumando a boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. O diabo, ele vem somente para matar, roubar e destruir. E esse demônio, ele quer destruir a vida desse garoto, e o pai relata de toda a sua aflição e de toda a realidade que ele vive com esse menino, com esse filho. E nós ficamos imaginando a angústia deste pai e a aflição dele por ver o filho liberto deste mal. E naquele momento o pai, por ver a falha dos discípulos e muito provavelmente não crendo que eles conseguiriam agora fazer algo por eles, ele fala a Jesus: olha, se o Senhor pode fazer algo, por favor, nos ajude. Muitas vezes as coisas da vida querem roubar a nossa fé, as circunstâncias e situações que vivemos. E nessa semana nós fomos bombardeados com tantas e tantas notícias ruins, tantas e tantas notícias que abalam o nosso coração, mexem com a nossa mente e também roubam a nossa fé. E o pai desse garoto, ele vê aqui a sua fé dilapidada e abalada por causa da falha dos discípulos e também por causa da circunstância que ele está vivendo. Ver o filho sendo morto aos poucos por aquele espírito imundo. A verdade é que o demônio, ele sempre quer destruir, e ele quer frustrar os planos de Deus para você e para mim, para a minha vida e para a sua vida, para a igreja, para o povo que está lá fora aflito, sofrendo as consequências dessa pandemia e também pelos males que o pecado traz sobre toda a humanidade. As pessoas estão aflitas, meus irmãos. As pessoas estão aflitas. E muitas vezes elas dizem a nós: se tu podes fazer alguma coisa, por favor, me ajude. Eu e você temos a obrigação de socorrer aqueles que nos procuram. Aqui Jesus diz assim: se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Aquele moço, ele reconhece que a sua fé ainda é pequena, ainda é frágil, e ele precisa da ajuda de Jesus. Ele precisa da ajuda daquele que pode todas as coisas. Muitas vezes a nossa fé, ela fraqueja, meus irmãos. Isso porque nós somos homens. Nós somos seres humanos limitados e a nossa fé, ela muitas vezes é vacilante. E essa é a realidade do ser humano. E esse pai do garoto, ele reconhece a sua fraqueza e ele fala: me ajuda, me ajuda. Muitas vezes, meus irmãos, a nossa oração deve ser tão somente essa: Pai, me ajuda na minha falta de fé. Pai, tem misericórdia e me fortalece. Pai, me socorre, porque eu estou sucumbindo às dificuldades que estão vindo. Meu irmão, você precisa reconhecer a sua dependência de Deus. Nós somos dependentes de Deus em todo o tempo. E Jesus, ele traz uma palavra de esperança. Tudo é possível àquele que crê. Vamos repetir? Tudo é possível àquele que crê. Você crê, meu irmão? Você crê, meu irmão, que Deus pode todas as coisas? Então clame, busque a presença dEle, se dobre diante dEle e busque ao Senhor, porque Ele ouve e Ele pode todas as coisas. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio. Quando Jesus viu que a multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo,
que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou, e ele ficou de pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Hoje nós estivemos treinando com os irmãos o nosso primeiro momento nosso período de jejum e oração. E nós convocamos os irmãos para que fizessem um jejum e dedicassem esse jejum ao Senhor, e aqui juntos orássemos, buscando a presença de Deus, buscando a solução da parte de Deus para as nossas vidas, para os nossos problemas, para as nossas fraquezas e situações. Deus se ocupa das nossas necessidades, meus irmãos. Olha, Jesus se preocupou com esse garoto e com esse pai. Jesus, ele é o mesmo. Jesus se ocupa das nossas necessidades, meus irmãos. E ele pode todas as coisas. Então, não há por que não orarmos. Mesmo que as dificuldades sejam grandes, mesmo que pareça que não há saída, nós precisamos clamar ao Senhor, porque Ele pode todas as coisas. Sabe por que os discípulos não conseguiram expulsar aquele espírito imundo, meus irmãos? É porque eles falharam exatamente nisso, em orar, em buscar intimidade com o Senhor. O jejum, ele não é um ritual. O jejum não é algo de superstição, não é algo que traz poderes sobrenaturais sobre aquele que o pratica, mas o jejum, ele se presta tão somente a nos aproximar de Deus, a nos tornar mais sensíveis à voz de Deus, a nos quebrarmos diante do Senhor, nos dedicarmos exclusivamente a buscar o Senhor por mais tempo. Esse é o propósito do jejum, é fazer com que nós nos sensibilizemos e busquemos mais o Senhor. E os discípulos estavam falhando nisso. Eles não estavam orando o tanto que era necessário, eles não estavam buscando a face do Senhor o tanto que era necessário, eles estavam desprezando isso. E por causa disso eles foram envergonhados pelo diabo. Por causa disso o diabo os sobrepujou. Por causa disso o diabo não os obedeceu, porque eles não têm a autoridade de Deus, porque eles não vivem na intimidade de Deus. Nós muitas vezes somos vencidos pelo mal, porque nós não vivemos a intimidade com Deus, não buscamos essa intimidade, não buscamos esse momento mais presente, mais contínuo com Deus. É por isso que Jesus fala que nós precisamos buscar a Deus em oração, e de preferência com jejum, porque assim o buscaremos com muito mais afinco. Eu fico pensando sobre o jejum naquela época. As refeições eram muito mais demoradas naquela época para se preparar. E o jejum, ele vem para que a pessoa deixe de lado o alimento, despreze um pouco a sua necessidade de alimento e das suas refeições, para dedicar aquele tempo a buscar o Senhor. Meus irmãos, é hora de buscarmos o Senhor. E mais do que nunca, buscarmos o Senhor pela nossa vida, pela nossa fé, pela nossa igreja, pelas pessoas que estão morrendo nos hospitais, só por causa de ganância de poder, de jogo político, porque existe tratamento e os médicos estão recusando dar o tratamento às pessoas por causa de interesses políticos. E isso, meus irmãos, só o Espírito Santo de Deus é que pode quebrar, é só o poder de Deus que pode fazer isso cessar, porque a pandemia, ela vai ficar entre nós por muito tempo ainda. Mas
enquanto essas pessoas estiverem abusando da sua função, do seu poder, e com isso infligindo sofrimento às pessoas, meus irmãos, não há outra maneira. Precisamos clamar ao Senhor para que Ele desça e haja, para que o nosso Deus faça justiça, para que o nosso Deus estenda a sua mão de poder e repreenda esse mal. Porque, meus irmãos, o mal não é no vírus, o mal está nos profissionais, nos homens, nos governadores, nos nossos políticos. O mal está entre nós, no coração do homem. Não é a pandemia que causa o mal, porque se fosse a pandemia, nós não teríamos hospitais cheios, UTIs lotadas. Não seria assim, porque já existe recurso. Mas os homens maus, de coração duro, precisamos, meus irmãos, precisamos buscar a face do Senhor e clamar para que Ele desça e faça justiça em favor do seu povo, em favor de nós. A igreja foi mantida aberta, não foi à toa. A igreja foi mantida aberta porque o inferno está assolando e nós somos porta de Deus neste lugar, para proclamar as virtudes daquele que nos chamou, a grandeza de Deus, o seu grande amor, o seu poder. Meu irmão, não perca a oportunidade, dobre os seus joelhos e clame ao Senhor, busque a face dele. É hora de buscar ao Senhor. Os tempos estão findando, a hora está chegando. Não permita, meu irmão, que as coisas deste mundo te envolvam de tal maneira que te impeça de buscar o reino dos céus, buscar o reino de Deus, buscar o trono da graça do Senhor. Eu gostaria de orar mais uma vez, e nós vamos deixar ainda um tempo. Você ainda vai ter algum tempo para você orar. Aproveite esse tempo, clame pela misericórdia de Deus e peça a justiça de Deus, para que a justiça de Deus se manifeste. Meus irmãos, vamos clamar pela justiça de Deus. A justiça de Deus, ela não falha, porque o coração do homem está nas mãos de Deus. Pai Santo, obrigado, Deus. Obrigado, Deus, porque o teu povo veio, ó Deus, atendeu o chamado. E nós, ó Pai, cremos que o Senhor ouve a nossa oração, porque, ó Deus, o Senhor tem ouvido a oração do teu povo desde o início. Oh Pai, a Tua Palavra nos mostra muitos e muitos exemplos onde a aflição tomou conta do coração do povo, mas o Senhor ouviu a oração e o Senhor respondeu o clamor do Teu povo. Oh Deus, tem misericórdia, Deus, de nós e nos ajuda, Pai. Oh Pai, traz, ó Deus, a Tua justiça, Deus, no nosso meio. Oh Deus, atende, Pai, ser misericordioso, ó Pai, cumpre as Tuas promessas, porque nós sabemos, ó Pai, que não há impossíveis para o Senhor, não há nada difícil para o Senhor, não há nada que não esteja, Deus, dentro do Teu controle. Oh Deus, tem misericórdia da nossa nação, Pai, tem misericórdia da Tua igreja. Abre os nossos olhos e nos dá entendimento, Pai, para entender, oh Pai, o propósito para o qual fomos chamados, para orar, para interceder, para buscar a face do Senhor em favor do nosso povo. Oh Pai Santo, ser conosco, nos ajuda, no nome de Jesus. É no nome de Jesus, Pai. Amém. E amém. Meus irmãos, nós tivemos aqui um grupo de mais ou menos 20 pessoas, né, pastor, orando conosco, o resultado bom. E na próxima, queremos contar com você novamente conosco. Alguns irmãos já voltaram para casa, e nós precisamos continuar orando, e nós continuaremos até o Senhor, até enquanto o Senhor nos permitir aqui estar. Precisamos buscar os céus, para que o céu desça e se manifeste aqui entre nós. Amém? Uma boa noite para você.